Quem se dispõe a ser líder sindical tem que saber conduzir negociação. Não dá para a liderança sindical abrir diálogo e depois ficar ao mesmo tempo fazendo movimento de perturbação como se não tivesse sido aberto e se tivesse conversado o diálogo. Eu ouvi aqui hoje alguns manifestantes que eu vou dizer francamente que eu não os recebo mais. Porque nas vezes em que fui procurado, recebi, conversamos sobre o andamento das conversações, não recebi o retorno que foi solicitado que eles teriam que fazer, e chegaram aqui hoje vociferando falta de diálogo, necessidade de conversar, como se tivesse pilhado por algum interesse diferente de defender a categoria. É preciso que a gente entenda que nada vai se conseguir em cima de pirotecnia. Nós precisamos dialogar para tentar, primeiro, conseguir saber se vai ter encaminhamento ou se não vai ter, para depois fazer o que eles fizeram aqui hoje na tribuna. Não se pode negar, quando se busca o diálogo, a sinceridade de dizer que já está conversando. E hoje, pelo que nós ouvimos aqui da liderança, parece que não houve conversa nenhuma. Então, como eles não me respeitaram através do que nós sentamos e conversamos, eu me considero sem mais o compromisso de recebê-los, porque eles querem apenas não dialogar, mas querem apenas passar etapas no sentido de manter acesa uma chama que ela é mais parecida com a discórdia do que com a negociação. Todos os segmentos que estão reclamando, e não só os que estão reclamando, mas todos os funcionalismo público, têm razão quando fala de remuneração. E é assim aqui, é assim em todos os estados brasileiros, inclusive São Paulo, que é o mais rico. Porque, historicamente, todos os governadores que já tiveram, por problema de legislação que reserva dinheiro garantido para o Tribunal de Justiça, 1 bilhão e 100 milhões, que reserva 250 milhões para o Ministério Público, que reserva 200 milhões para o Tribunal de 230 milhões para o Tribunal de Contas, e que reserva 200 milhões para essa casa, totalizando mais de 1 bilhão e 700 milhões, que o Executivo tem que arrecadar para pagar esses poderes privilegiados em detrimento dos funcionários do Executivo, que acabam prestando o melhor e o serviço necessário para a população e que não tem justa remuneração em face dessa legislação federal, que não só estabelece que o Executivo tem que arrecadar para manter os poderes, os outros poderes, como arrecada nos estados e leva tudo para Brasília, largando os municípios e o Estado na penúria com relação à receita. Então a discussão tem que ser a receita com a despesa. Nós temos que criar mecanismo para que os servidores que estão com salários aviltados em função até do mercado de trabalho público, possam ter as suas remunerações acertadas. Porque a própria lei estabelece que o aumento tem que ser para todos os servidores, não pode ser para categorias independentes. Essa construção de saída, ela tem que ser realmente através do diálogo, foi o que nós nos propusemos a fazer. Mas já que as lideranças sindicais chegaram aqui hoje e disseram que não tem diálogo, então eu não estou entendendo se eles querem dialogar ou se eles querem apenas falar que não tem diálogo para poder manter acesa a discussão e fazer provocação de manutenção na mídia, sem estar verdadeiramente defendendo o segmento. Porque quem defende as categorias não pode ter vaidade política nem vaidade pessoal. Tem que ter compromisso em defender as categorias. E para isso é preciso sentar, discutir, ver receita, ver despesa e ver meios de que possa viabilizar a condição de realmente algumas categorias
que eu, pegando a tabela e quando conversei com o pessoal da área dos peritos, observei que existe realmente uma diferença muito grande. E como nós vamos acertar isso? Isso tem que ser fruto de diálogo, tem que ser fruto de como nós vamos criar uma legislação que possa permitir que o Estado corrija segmentos dos servidores sem cair no aumento geral, porque no aumento geral não tem dinheiro para fazer. E eu arrisco dizer aqui, se a receita continuar no patamar que está, nós talvez tenhamos condições de julho a agosto, quando a folha estará totalmente definida com relação aos 12 meses de arrecadação, talvez possamos estar aí na média de 3, 4, 5% de aumento no máximo. E vamos ainda orar a Deus para que isso aconteça. Porque se a arrecadação cair, nem isso será possível. O que nós temos que discutir com os servidores é normatizar formas de encaixá-los em outros sistemas de colocação dentro do funcionalismo para poder tirar algumas categorias que estão totalmente defasadas, mesmo diante do mercado, e assim o Estado possa fazer justiça. Porque existem serviços que são não mais úteis do que o outro, mas existem serviços que precisam ser melhor remunerados do que outros, porque eles cresceram de demanda, cresceram de atividade e cresceram inclusive de pesquisas, que hoje o serviço na área, por exemplo, de perito, não estou citando os peritos porque é uma área em que eu já sentei e conversei, ela está defasada no sentido inclusive de infraestrutura, de equipamento e de capacitação, que é preciso que o Estado banque essa capacitação para viabilizar o melhor desempenho. Hoje a perícia capixaba existe pelo esforço e pelo mérito dos seus servidores e não pela condição salarial nem a condição de infraestrutura. Agora vamos discutir isso de maneira equilibrada, sem demagogia, sem política e sem estrelismo, com seriedade.